vivo agora com o programa Terceira Revelação, um programa da Associação Espírita Caridade, um membro da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, sob o registro 455. Eu sou a Valda Aguiar e você está mais do que convidado a estar conosco nesses minutos de fé, de esclarecimento e, por que não, consolo, através da nossa programação. Hoje estaremos apresentando esse programa ao lado do nosso irmão Alex Dornelles. Muito bem-vindo, bom dia, Alex. Bom dia, Valda, bom dia, telespectadores. E hoje o bate-papo da manhã será com o presidente da Associação Espírita Dom Feliciano, de Canoas, nosso irmão Clístenes Fernandes. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Alex, bom dia, Valda, bom dia, equipe que nos assessora, nos acompanha, nos orienta nesse dia, nessa manhã de hoje. Quero saudar a todos que estão nos ouvindo, nos vendo. Maravilhosa tecnologia que temos hoje. Pessoas na Europa, no Japão poderão assistir esse programa. Isso é muito bom para a doutrina espírita, muito bom para a comunicação das mensagens de Jesus. Lembrando aos nossos telespectadores que pode participar do programa de hoje, enviando suas dúvidas, seus comentários, através do WhatsApp 3463-6533, ou deixando seu comentário na live da fanpage da Associação Espírita Caridade no Facebook. Hoje vamos abordar o tema Dia de Finados à luz do Espiritismo. Sejamos todos muito bem-vindos. E vamos começar com algumas perguntinhas. O que é a morte segundo o Espiritismo, né? E existe diferença entre morrer e desencarnar? Nós somos corpo. A doutrina espírita nos ensina a existência do perispírito, que é o envoltório do espírito, é uma ligação semimaterial. Um conceito bastante pertinente à doutrina espírita, que nós não vamos abordar hoje, porque é um conceito bastante difícil e talvez nem todos os telespectadores tenham esse entendimento. Vamos falar em espírito e corpo. Podemos falar em alma, corpo material, corpo físico e espírito. A morte é quando o nosso corpo físico falece. Os nossos órgãos deixam de funcionar, entram em falência. Então, um ou mais órgãos do nosso corpo orgânico, que somos, deixa de funcionar, nós teremos então a extinção desta vida material, da vida física. Isso é a morte. Podemos observar no Livro dos Espíritos, na questão 68, este conceito. E, paralelamente à morte, nós temos o conceito de desencarnação, que não é a mesma coisa, não é exatamente a mesma coisa. Morrer é perder a vitalidade orgânica. E desencarnar é perder o vínculo, é o despreendimento do espírito deste corpo orgânico. A doutrina espírita nos ensina que esse desprendimento ele não é automático, não é instantâneo. Ele pode ocorrer momentaneamente ao parar o nosso coração, o nosso cérebro, mas ele normalmente levará algum tempo, minutos, horas, até mesmo meses, para se desligar totalmente. Depende esse desprendimento do estado moral da alma. Depende da preparação que nós fizermos, que nós temos durante essa nossa vida, essa nossa encarnação, para termos então esse desprendimento de uma forma tranquila, mais imediata, a partir do qual nós despertaríamos de um sono breve, ou muitas vezes sofrida. Muitas vezes essa ligação ela vai ficar por muito tempo entre o nosso espírito e o nosso corpo, e gerando sofrimento, gerando confusão
como um despertar que a gente não deseja, quando estamos num sono profundo e somos acordados, por exemplo, por uma explosão, uma batida de um carro na frente da casa, a gente acorda com a vista nebulosa, confusão mental. Assim também acontece com espíritos que desencarnam numa situação não ideal, numa situação onde a pessoa viveu muito mais sensualizada, materializada, eu diria mesmo, o materialista terá com certeza dificuldades ao se deparar com o mundo espiritual. Clístenes, então esse apego à materialidade seria o que poderia dificultar o nosso desligamento? Sim, segundo a doutrina espírita, o apego à matéria vai dificultar o desligamento, até porque o que ele viveu nesses últimos anos é a matéria, né? Então, aquele indivíduo que, embora sendo todos nós espírito e matéria, espírito e corpo, aquele indivíduo que viveu segundo somente o corpo, ele vai ter dificuldade, né, de fazer essa transição para o mundo espiritual. Ele vai estar muito mais identificado com os prazeres mundanos, com os seus bens, os seus pertences, a sua casa, o seu patrimônio, os seus familiares, amigos, enfim, né, e haverá então essa dificuldade nesse desprendimento. Entendemos então que quanto melhor for a nossa preparação, no sentido de desprendermos-nos dos bens materiais, melhor a nossa partida. Uma pergunta. Muitas pessoas têm medo da morte, embora não seja exatamente o nosso tema, mas o medo está ligado a, muitas vezes, a forma como se vai perder o corpo físico, a forma como vai dar essa situação. Morrer dói? A morte não dói para o corpo, né? Na verdade, há um sofrimento do espírito. Há um sofrimento do espírito. Nesses casos, onde ele não está preparado para esse desligamento. Então, esse desligamento, vemos em diversos relatos nas obras espíritas, muitas vezes ele perpassa os anos, né? Meses, anos, a pessoa, o espírito tentando se desvincular, tentando entender onde ele está, o que está fazendo, né? Para onde ele vai, embora sabemos que haja toda uma equipe espiritual que está amparando, que está orientando, mas esse desligamento ele depende muito desse estado da alma. E o temor da morte, primeiro do desconhecido, né? Embora nós temos a crença, e muitos têm muita certeza, outros têm menos, né? Menos certeza de que há alguma coisa após essa vida corpórea. A segunda questão é para onde vamos. Então, há muitas interpretações, né, de destinos do nosso espírito, e aí nós temos uma obra, O Céu e o Inferno, que nos dá exatamente como, segundo a doutrina espírita, se processa esse vagar do espírito, né, depois de perder o seu corpo. E pessoas há que têm medo do inferno, têm medo de arderem, de sofrerem penas terríveis e penas perpétuas, penas eternas. Então, realmente, esse medo também ele existe aí dentro da nossa sociedade. E agora sobre o Dia de Finados. Qual a origem? O que originou o Dia de Finados e como é que os outros povos entendem esse dia? Todos os povos eles fazem essa homenagem aos seus mortos. A gente vai ver, a maior construção de pedra que nós temos é a grande pirâmide de Gizé, onde o faraó Quéops e sua família, seus pertences, foram sepultados. Então as pirâmides já nos mostram, né, uma civilização antiga, egípcia, uma civilização que durou 3.000 anos, a preocupação que eles tinham em o que fazer e como fazer depois dessa extinção da vida material. Nós vamos ver em outras culturas, na China, tem períodos de homenagem aos mortos, onde acendem incenso, eles fazem um jantar
né, onde fica algumas cadeiras vazias para os espíritos, para os antepassados. Uma tradição que também se usa no México, né? O México, nesses últimos dias, a gente vê, eles têm bastante essa tradição. Observando a história, nós vamos ver que os celtas talvez sejam o povo que tenha dado origem a esse momento que vivemos, né, que é o finados. Os celtas faziam na colheita, bem nessa época, as primeiras semanas do mês de novembro, né, entre o início, bem no meio entre o início do outono e do inverno, lá no hemisfério norte, eles faziam a festa da colheita. E nessa ocasião eles faziam, então, a homenagem aos antepassados. Os celtas possuíam sacerdotes, que eram os druidas, que seriam talvez os médiuns de hoje, né, que faziam essa comunicação, inclusive, entre os encarnados e os desencarnados, os antepassados. Ali eles homenageavam os antepassados, até reconhecendo se eles tinham fartura, tinham uma colheita, era obra também daqueles que já haviam partido. E nessa época, então, no início de novembro, essas comemorações pagãs, vamos dizer assim, elas foram incorporadas pelo cristianismo. Então, temos o registro que Odilo, em 998, teria instituído lá entre os monges beneditinos o dia de finados, justamente no dia 2 de novembro, após o dia de Todos os Santos, que já tinha sido instituído em 840. Então nós vemos hoje, na verdade são 3 datas que se comemora, né? 31 de outubro, Dia das Bruxas, que hoje chamam bruxas, mas que seria o dia dos espíritos, né? Dia dos fantasmas, dia dos antepassados. No dia 1º, dia de Todos os Santos, dentro da tradição católica. E no dia 2, dia dos fiéis defuntos, ou seja, os outros defuntos que seriam homenageados no dia 2, justamente fechando aí uma época, né, de homenagens àquelas pessoas que já se foram. Clístenes, quando nós paramos para pensar nessas homenagens feitas, independentemente da forma como cada povo, de cada cultura presta essas homenagens, nós entendemos que, de maneira geral, os povos conseguem ter essa compreensão de que há algo após a morte do corpo físico, porque senão não haveria motivo para prestar essas homenagens, né? Com certeza. Todas as civilizações têm esse entendimento. Algum outro grupo, né, é puramente materialista, mas todas as civilizações e em todas as épocas eles têm essa ideia de preservação, né, e aí eu volto lá, os egípcios preservavam através do embalsamento, né, embalsamavam os corpos para que eles ficassem preservados e o espírito ali reconhecesse aquele corpo. Haveria uma espécie de um juízo final, né, segundo a crença dos egípcios, onde então ele voltaria a viver, né? Ele voltaria a viver. E isso que eu falei dos egípcios, né, porque ficou materializado através das pirâmides e dos sarcófagos, né, das múmias, mas todas as civilizações nós vemos indícios disso aí, de enterrar ou sepultar o corpo físico na esperança de que haveria alguma coisa após esta vida material. Isto seria uma, embora vaga, noção da vida após a morte, de um retorno à vida corporal? Nós respondemos isso após o intervalo. Lembrando aos nossos telespectadores que podem participar do programa Terceira Revelação, enviando a sua pergunta, o seu comentário, através do WhatsApp 3463-6533 ou pelo Facebook abaixo do vídeo, na fanpage da Associação Espírita Caridade. Nós já voltamos. Eletricanoas, comércio de material elétrico, comercial e industrial. Fios, cabos, lâmpadas, disjuntores, contactores e relés. Eletricanoas, na Avenida Boqueirão 740, bairro Igara. Fone 3031 3130.
Estamos de volta com o programa Terceira Revelação, hoje falando sobre o Dia de Finados à luz do Espiritismo. Mas antes de passar a palavra ao nosso convidado, nós gostaríamos de mandar um abraço ao pessoal do Facebook que está nos acompanhando, a Zenilda Kizevski, Diogo Carboneira, Rogério Fagundes, Jacira Carboneira, Carboneira em peso hoje, Erika Brose, Cleonice Corrêa Silveira, Adriana Brunner, pessoal que está nos acompanhando ali, nosso agradecimento a Amanda Dutra, que deixou sua curtida também, e a Najara Tavares de Barros Tavares, perdão. Muito obrigada a todos que estão nos auxiliando a divulgar coisas boas através do compartilhamento desse vídeo, que nós já vimos ali que tem vários compartilhamentos. O nosso agradecimento. Vamos passar a palavra ao nosso convidado Clístenes Fernandes, da Associação Espírita Dom Feliciano, que vem hoje nos trazer alguns apontamentos sobre o Dia de Finados. No bloco anterior, nós falávamos sobre... tínhamos nos trazido a informação de que os povos... era no Egito? Basicamente no Egito. No Egito, basicamente, tinham essa Falamos cultura. dos celtas, né, que são povos, chamados povos bárbaros, que ocuparam a Europa, particularmente de 600 antes de Cristo até o segundo, até anos 200 depois de Cristo, né? E os celtas eles ocuparam, depois passaram a viver na França e Irlanda, Escócia, né? Então são chamados povos bárbaros que depois foram aculturados pelo cristianismo. E foram também levando um pouquinho da sua cultura. Também levaram a sua cultura, né? Então muitas as festividades, né? A gente na verdade pega o próprio cristianismo, se apropriou de datas pagãs para fazer as suas, né? A gente vai ver São João é um pouquinho, mais ou menos na época do solstício de verão lá no hemisfério norte. E o nascimento de Jesus é o solstício de inverno, onde tinha, então, essas comemorações pagãs, né? E adaptamos, com certeza, ou muito provavelmente, Jesus não nasceu dia 25 e nem João Batista no dia 24 de junho. Uhum. E tinha nos trazido no bloco anterior que essa cultura do embalsamamento dos corpos daqueles que partiam era num intuito, embora pouco vago no conhecimento do povo, de que aquele espírito fosse retornar, fosse voltar à vida. Seria uma ideia um pouco vaga, mas em relação à reencarnação? Isso, basicamente os povos falam em vida depois da morte, né? Alguns num mundo puramente espiritual, então após o desligamento do espírito, ele passaria para um outro ambiente espiritual e ali ele passaria a ter a sua vida, né, apenas espiritual. Outras culturas falam de ressurreição no sentido de que ele retornaria em algum momento, um juízo final, a ocupar aquele corpo que já foi dele, né? E nós, na doutrina espírita, como em outras culturas também, os gregos tinham isso, nós falamos em reencarnação. O espírito vai para um mundo espiritual, mas ele retorna muitas e muitas vezes a um mundo material, né? Agora sob outros corpos, de outras formas, para viver novas experiências e assim acumular conhecimento e acumular virtudes, que basicamente é essa jornada que nós temos, né, ao longo de toda a nossa existência. E falando um pouquinho sobre saudade, o que o espiritismo, como ele trata essa forma das pessoas chorarem sobre o sentimento de saudade de quem foi, né? Como é que o espiritismo vê isso? Ontem nós tivemos então o dia de finados, né? É uma festa basicamente de origem católica, mas que foi incorporada, é um feriado nacional, então também é uma efeméride civil no nosso país, né? E se é feriado é porque tem algum motivo relevante. E as pessoas neste dia de finados, elas têm o hábito de ir ao túmulo, né, dos seus antepassados, ir aos cemitérios para prestar essa homenagem, né, e recordar aqueles que já se foram. Tanto por ocasião da morte, né, vamos falar morte, seria morte e desencarnação, mas vamos usar sempre o conceito morte, que é o mais comum, o mais simples, né? Por ocasião da morte dos nossos parentes, nós vamos ter um sentimento de perda, né? E vamos viver um luto.
é normal, tendo esse sentimento de perda, essa saudade que vai ficar, eu não vou ver, não verei mais, né, esse meu parente, pelo menos não dessa forma como ele se apresenta, né, dentro da materialidade. E esse sentimento de perda, ele nos causa dor, né? Então é normal que as pessoas sofram, é normal que as pessoas chorem. O que a doutrina espírita aconselha, entretanto, é que esse luto ele não seja a razão de ser da sua vida, né? Que ele não passe a dominar todos os seus sentimentos, todos os seus atos, né? Que ele não seja um momento desesperador, né? Como alguém que se foi e nunca mais será contatado, né? Na verdade, a doutrina espírita nos ensina que nós vamos retomar esse contato, né? Os laços familiares são aqueles laços desses espíritos simpáticos que hoje convivem conosco, mas que lá em cima, né, lá na erraticidade, vão formar uma família muito mais sólida, né? A verdadeira família está lá no mundo espiritual. Nós vemos nas famílias desavenças. Como pode um filho e um pai se odiar e não né? Na verdade, aqui nesse plano material, eles tiveram como uma prova, né, ou uma expiação de estarem juntos. Pode ser que eles não façam parte da sua família real, né? Essa família real, feliz, ditosa, ela estará só no mundo espiritual. O sofrimento exagerado do encarnado em relação àqueles que se foram, ele causa dor também a esses espíritos. Então a doutrina espírita nos ensina que nós temos que fazer prece, sim. Visitar o túmulo? Sim, por que não? Né? Sabemos que nesse dia de finados, como muitas pessoas vão aos cemitérios, né, ali também se reunirão os espíritos para terem esse contato com os seus, para receberem os bons fluidos e as orações, né, as preces é o mais importante, segundo ensina a doutrina espírita. Então, as preces e as orações, elas são benfazejas, elas são motivo de alegria para o espírito, né? E são motivo também para aquele espírito que não está tão depurado, aquele espírito mais sofredor, diríamos, né? que está ainda num estágio mais atrasado, é motivo de crescimento para ele. Ele vai ter entendimento, ele vai ter conforto, né? Através das nossas preces. Quando essas preces são feitas de modo acumulado nos dias dos finados, né? Eu diria que tem mais um efeito agregador, né? Mas quem não foi ao cemitério, não foi ao túmulo e fez a sua prece em casa, também o efeito é o mesmo. Com certeza será bem recebido por aquele espírito desencarnado. Então a gente também poderia dizer que as preces é uma ótima coisa que a gente faz para os nossos entes que se foram, e aquele sentimento, aquela súplica de saudade, de rancor, aquilo também faria mal para os nossos entes. Isso, não seria o adequado, né? Então nós temos que nos policiar quando o nosso luto, o nosso desejo de contato com aquele que se foi não é saudável, né? Aquele desespero, a minha vida nunca foi mais a mesma, eu sofro tanto porque eu perdi a minha esposa, porque eu perdi o meu parente, né? Isso não é saudável. Nós temos que trabalhar isso dentro do nosso mundo material, até mesmo às vezes procurando um profissional, né? de um psicólogo, um psiquiatra, se esse sentimento ele está dominando a nossa vida. Mas, segundo a doutrina espírita, nós temos justamente que fazer o contrário disso, né? De fazer sempre evocações, lembranças, preces positivas para esses que se foram. E não, digamos assim, puxar negativamente, né? Aquela dor, né? Como você me faz falta, que dor, que lamento, quão desgraçado eu sou, né? E não é essa maneira mais adequada, né? Segundo nos orienta a doutrina espírita. Clístenes, e também tem o fato de nós não sabermos, pode ser a pessoa mais maravilhosa do mundo, que nós amamos e tudo, mas nós não sabemos qual a condição espiritual, moral daquela pessoa. Então é importante que nós sigamos indefinidamente nas nossas preces aqueles que partiram, isto? Exatamente. Então,
como o nosso tempo é bem marcado, né, através das estações, dos anos, dos relógios, né, das horas que passam, no mundo espiritual não é exatamente assim, né? E a gente sabe que espíritos que aqui encarnaram há 2000 anos, eles ainda podem estar num estado precisando, né, ainda de nossas preces, sabe? Não sabemos quantas encarnações tiveram, nem quantas encarnações terão. Então, embora o passamento seja recente, né, há poucas semanas, ou seja muito distante, né, a gente simplesmente lembrar e orar por aqueles que passaram por aqui, né, é muito importante. Com certeza ajuda na elevação desses espíritos, onde quer que eles se encontrem nesse momento. E qual a conduta do espírita, qual a conduta que ele deve ter em enterros, em cemitérios, né? Até existe um livrinho de um irmão nosso, Jubier Pontes, que é Na Estação do Adeus. Vou fazer aqui uma pequena divulgação, né? O irmão Jubier escreveu esse livro que ele trata basicamente da assistência espírita na transição da morte. Então eles têm dicas bastante importantes de como nós nos prepararmos para esse momento, né, do nosso passamento, né, da nossa desencarnação, mas também tem dicas importantes de como proceder nesses casos, né? O espírita ele irá a diversas cerimônias, solenidades, enfim, funerais, né, de diversas outras confissões religiosas, né, e muitas vezes ele é chamado a participar como alguém que tem, né, uma elevação espiritual, um conhecimento da doutrina espírita. E o procedimento, primeiro, a gente tem que ter o grande respeito, né, por aquelas pessoas que ali estão e pela sua condição, pelo seu entendimento. Claro, cada religião, cada cultura, cada comunidade terá uma maneira de fazer esses funerais. Só para exemplificar, os israelitas eles têm todo um ritual, né, bastante profundo, dedicado a lavar o corpo, enrolar em panos brancos, vestir vestes brancas, luvas brancas, enfim, né, colocam pedras nos olhos e na boca, né? Então, são tradições, né, que remontam lá dos ensinamentos de Moisés, né? E a gente, como espírita, participando desse momento, o que nos cabe realmente é procurar dar alguma mensagem de conforto, né? Porque nós sabemos, temos a certeza de que a morte não existe, né? Claro que é difícil, às vezes, falar dessa forma, né? Mas nós temos que passar essa mensagem, que somos espíritos imortais, né? Passando por uma experiência corporal, e que nós nos encontraremos no futuro, né? com esses parentes. Então, a mensagem do espírito e o procedimento do espírito seria isso: muito respeito, muita tranquilidade, e se perguntado ou se instado a falar, dar a sua mensagem, dar a sua interpretação, que é uma doutrina consoladora, maravilhosa nesse sentido, né, porque nos dá todas as informações necessárias para a gente enfrentar esses momentos, né, que são momentos de dor, sem dúvida. E muitas pessoas acham, por observarem a postura de alguns espíritas diante dessa morte, de algum ente querido, que choram, sentem dor, a dor dói igual, né? Mas não ficam naquele constante e indefinido sofrimento e sempre lembrando, porque quando fulano foi... E muitas pessoas dizem, vocês espíritas são muito frios em relação a isso. Esta aparente frieza está relacionada... Não tem coração, né? Não tem coração. Nós passamos por isso, eu e meu esposo, com uma perda, né, há alguns anos atrás,
E algumas pessoas falavam assim, mas vocês não têm sentimento. Vocês não estão se desesperando como nós, e a né? culpa é como do nós espiritismo. outros. Como nós outros. Qual é a culpa do espiritismo? Mas misto? isso é se a gente... Na verdade, essa é uma tradição nossa, bastante brasileira, né? Dos ritos funerais e como fazer essa integração, né, dentro desses ritos. E o espírita, com certeza, ele sofre tanto quanto, né, como matéria, qualquer outra pessoa. Mas a certeza que ele tem de que isso é passageiro, né, é que lhe dá essa força, lhe dá essa serenidade para enfrentar. Né? Realmente, se pensássemos apenas na matéria, seria desesperador. Nunca mais eu vou ver, né, o meu pai, enfim. E pensando no espírito, até breve, é um até breve, não tem porquê o desespero, porque daqui a 10, 20, 50 anos eu voltarei a vê-lo, né? Essa é a nossa confiança. Nós temos aqui a participação da Luciane da Rosa, que nos dá um bom dia e nos diz que a doutrina espírita nos consola e nos dá a esperança do reencontro. Como nós podemos entender isso? É bem isso que estamos falando, né? A doutrina espírita nos dá essa esperança de que nós vamos reencontrar aqueles nossos entes queridos, né? Aqueles nossos parentes, aqueles nossos amigos, e que isso é uma questão de tempo, né? Nós vamos, todos nós, daqui a um dia, vamos partir desse plano material e vamos chegar num plano espiritual onde vamos reencontrar com certeza todos esses nossos familiares, nossos amigos, né, numa situação bem melhor do que essa, porque aí lá não teremos essas enfermidades materiais, não teremos essa questão do orgulho, da inveja, de eu parecer mais bonito, mais rico, mais importante socialmente. Lá o mundo espiritual sabemos que é um mundo bem mais homogêneo nesse sentido, né? Bem mais igualitário, bem mais justo, bem mais fraterno, o chamado reino de Deus, né? Que Jesus veio nos apresentar. O que é o reino de Deus? É um reino de paz, de justiça, de amor, que começa aqui, já está no meio de nós. Quando estamos em momentos desses, né, de paz, de amor, de justiça, estamos praticando o reino de Deus. Mas que ele se prolonga após o nosso passamento, né, no mundo espiritual com uma intensidade muito mais efetiva. E a cada um segundo as suas obras, né? E a cada um segundo as suas obras. Então, daí a importância, né, de buscarmos dia a dia, melhorarmos a nós mesmos, né, praticar a caridade que o Cristo nos ensinou, praticar os ensinamentos, todas as virtudes que Jesus nos estabeleceu, né, como aquele plano de vida para termos uma vida para sempre, cada vez melhor, né, rumo ao entendimento, né, rumo o conhecimento perfeito, né, e a perfeição possível, que é o destino de todos nós. Todos somos destinados, né, à perfeição e à felicidade. E a maneira que vivemos aqui, ela vai ter, com certeza, influência nesse nosso destino após desencarnarmos. Bem, nós vamos dar uma pequena paradinha agora, lembrando aos nossos telespectadores que podem participar do programa Terceira Revelação, deixando seu comentário abaixo do vídeo na fanpage da Associação Espírita Caridade ou enviando um WhatsApp para o 3463-6533. Nós já voltamos. Eletricanoas, comércio de material elétrico, comercial e industrial. Fios, cabos, lâmpadas, disjuntores, contactores e relés. Eletricanoas, na Avenida Boqueirão 740, bairro Igara. Fone 3031 3130.
participação dos nossos internautas, dos nossos telespectadores que deixaram seus comentários abaixo do vídeo na fanpage da Associação Espírita Caridade. Agradecemos a Dirce Centeno, Celso Campos, a Luciane Rosa, que nos enviou o comentário, que falamos no bloco anterior, Cleiton Garcia, Sidney Carmona, Clair Moreira, pessoal que está ali nos auxiliando também nos compartilhamentos desse vídeo. Hoje estamos recebendo aqui o nosso irmão Clístenes Fernandes, da Associação Espírita Dom Feliciano, falando sobre o Dia de Finados, com a apresentação também do nosso irmão Alex Dornelles. Clístenes, vamos continuar falando essa questão, e aí passando agora para a parte espiritual. Como é que quem parte sente isso, né? Como é que ele sente o Dia de Finados? Nós vamos ver em O Livro dos Espíritos, a partir da questão 320, tem algumas questões, algumas perguntas justamente sobre o Dia de Finados. Né? Então, na própria questão 320, lá está escrito, né, que os espíritos aproveitam a lembrança dos encarnados. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Então, aqueles espíritos mais elevados, né, moralmente, mais felizes, eles, com a lembrança do Dia dos Finados, eles aproveitam, né, se tornam melhores ainda. E se são desgraçados, essa é a palavra que está lá, né, mas se eles são espíritos menos evoluídos, né, espíritos que ainda estão num momento de sofrimento, de entendimento, né, e isso lhes serve de lenitivo. Então nós vamos abreviar aquele sofrimento desses espíritos ao fazermos essa lembrança no Dia dos Finados, né, particularmente no Dia dos Finados que estamos falando aqui. Mas isso, a cada momento que fazemos preces pelos nossos antepassados, nós vamos estar auxiliando, né, a evolução deles também. O Dia dos Finados, ele é um dia particular, segundo o Livro dos Espíritos, né, onde ocorrem muitos espíritos justamente nas necrópolis, né, nos cemitérios, nos locais onde foram sepultados. Né. Então, eu diria que, alegoricamente, me parece uma grande festa, né, dos espíritos que estão ali, aqueles para receber bálsamos, né, confortadores, e aqueles para se alegrarem com as orações, com as lembranças, com a demonstração de carinho, muitas vezes material, né, de limpar o túmulo, colocar flores, cada um segundo a sua tradição e o seu sentimento, né? Sabemos que não é isso o que importa ao espírito, mas que ele reconhece como qualquer, né, o gesto de comprar uma flor, é um carinho, né, que nós podemos perceber no nosso mundo, e o espírito também percebe esse carinho, ele se sente bem com isso, né, também se sente confortado, se sente elevado. Também podemos dizer que ele não vive ali. Ele só vem para o encontro, aproveitando o dia que os seus entes vão até aquele local. Porque tem muita gente que acha que enterrou ali, é ali que vai ficar o espírito, né? Eu diria que quase nunca ficaria ali, né? Quase nunca ficaria ali. Os espíritos, eles, após se desligarem desse corpo, eles vão para uma colônia espiritual. Eles vão estar numa situação, né, uma chamada colônia espiritual, né, como se fosse uma aldeia no mundo dos espíritos. E lá eles estarão aprendendo, eles estarão também crescendo intelectualmente, estarão também crescendo moralmente, né, e muitos já estarão ajudando, né, espíritos mais elevados estarão ajudando o nosso mundo encarnado ou mesmo desencarnados, né, orientando-os, consolando-os, confortando-os e ensinando-os. Né. Realmente existe essa crença, né, de que eu vou visitar o meu avô lá no cemitério, não vai visitar o avô, né, vai visitar talvez algum resto mortal, corpóreo do avô que tenha ficado ali, mas com certeza não é ali que está o avô. O avô deve estar noutra esfera, né, numa colônia espiritual,
Mas nesse dia particular de finados, né, nos ensina a doutrina espírita que os espíritos acorrem porque sabem, né, que nós, os encarnados, estaremos fazendo essas homenagens, essas preces, essas orações. Então é um momento de festa para o mundo espiritual. E embora nós tenhamos relatos tanto nas obras, na obra espírita, como na prática, nos estudos e através do trabalho mediúnico na casa espírita, que muitos espíritos vêm pedir auxílio e devido ao seu, aquilo que nós falamos no início, né, ao seu nível de apego à materialidade, vence ainda no corpo, assistem aos horrores da decomposição física, inclusive vêm os vermes comendo o corpo e sentem como se eles estivessem realmente ali. Mas são nesses casos em que o apego à materialidade é muito grande, né? E há necessidade de passar por isso para perceber que existe a verdadeira vida. Isso, então são alguns casos, né, justamente dessa questão do desprendimento e do reconhecimento do mundo espiritual, né? Então, por isso que eu digo, dificilmente os espíritos estarão ali no cemitério, né, mas alguns estarão ainda nesse processo, né, de reconhecimento, né, de verificação de que aquela matéria ela vai se decompor e de que ele terá que partir dali para um mundo espiritual onde ele vai ter novos aprendizados. Esse seria o legítimo caso de morreu, mas não desencarnou. Isso, morreu, mas não desencarnou. Por isso que é um pouco complicado quando a gente fala, né? Ah, fulano desencarnou. Como nós vamos saber, né? Nós podemos dizer que ele morreu no momento que a ciência comprova que os órgãos faliram, né? Então o cérebro parou de funcionar, o coração parou de bater. Mas o desligamento, o desprendimento do espírito deste corpo, ele se faz, né, como falamos no início, de maneiras diferentes. Sabemos que espíritos elevados que venham a morrer de velhice ou de uma enfermidade longa, né, esse desprendimento ele já vem acontecendo muito antes da morte do corpo, né? Então, como temos a emancipação da alma no sonho, ou seja, o nosso espírito ele também sai, né, de dentro desse corpo material e vai fazer trabalhos, vai receber tarefas, vai ajudar pessoas, enfim, né? O espírito dessa pessoa muito espiritualizada, digamos assim, né, elevada moralmente, ele já vai se desligando, né? Então esse desligamento, o finalzinho é quando o corpo material, né, parou, mas esse desligamento ele já foi feito. E outros há, né, esse é o caso daqueles que assistem à decomposição do seu próprio corpo. Tão apegados estavam àquele corpo, viveram 60 anos para aquilo, né, para os seus bens, para o seu mundo orgânico, né, de material, de prazeres, etc., né, desse corpo material, e ele não consegue sair daquela situação, então ele precisa passar por essa depuração, né, por esse desprendimento mais lento, onde ele vai tomando consciência de que existe o mundo espiritual e o que fazer, né? Ele nunca pensou nisso, ele muitas vezes era totalmente materialista, né? Então ele tem que reformular o seu modo de encarar as situações, né? A sua vida dali para frente. Esse exemplo que tu nos traz do sono do corpo físico seria mais uma prova daquilo que falamos antes, que morrer legitimamente, desligar-se do corpo, não dói. Porque todas as noites nós passamos por uma espécie de morte, né? Quando nos desligamos do corpo físico parcialmente para sonhar. Exatamente, né? Mas não dói no sentido da pessoa que tem esta consciência espiritual, né? Diríamos que aquele que tem a vida apenas na matéria, ele vai ter um sofrimento, claro, não é uma dor física, né? Mas o espírito dele vai ter uma espécie de sofrimento, né, ao verificar que agora ele está ali, né? Então, por que eu me tornei esse grande doutor, empresário, expoente na sociedade? Por que eu acumulei tanto patrimônio? Por que eu tive
tantos prazeres, né, de bebidas, de comidas, etc. Né? E aí ele vai ter que chegar à conclusão de que aquilo tudo era transitório. Né? E isso com certeza é um sofrimento, não é uma dor física, mas é um sofrimento que esse espírito vai passar, por isso a demora, né, o desprendimento mais lento e com certeza mais sofrido, né, do que as pessoas que estão já espiritualizadas, elevadas moralmente. E por que Jesus disse, de acordo com o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos? Isso é uma passagem, né, onde Jesus convida um cidadão, segue-me, né, e ele diz que não, mas eu tenho que enterrar meu pai. Não posso porque eu tenho que enterrar meu pai. E aí a gente volta lá nos ensinamentos de Moisés, de como era feito o enterro. Né? Então tinha que lavar o corpo, tinha que envolver em panos brancos, tinha que rasgar a veste, tinha que se cobrir de cinza. Era, vou dizer assim, entre aspas, né, uma burocracia, né? Aquele enterro não terminava nunca. Então uma das advertências para Jesus, de Jesus é justamente não perca tempo com isso. Né? Não perca tempo com tanta cerimônia e solenidade com aquele corpo que já não tem mais serventia. Né? Para os judeus, inclusive, hoje, né, os mais fundamentalistas, eles não permitem a cremação. Né? Por quê? Porque tem todo esse envolvimento ainda com o corpo físico. Né? O caixão tem que ser colocado na terra. Então, diversas cerimônias, né, que lá era feito. Então aquele jovem provavelmente iria passar dias e dias naquela cerimônia. Né? O que Jesus nos esclarece? Olha, isso é um corpo material, né? Vamos ter respeito, mas vamos partir para ensinar os vivos, vem comigo, vamos evangelizar, vamos ensinar as coisas que têm que ser ensinadas para as pessoas que estão precisando. Né? O seu pai vai precisar, ele não disse isso, né? Mas a deduzida é que seu pai vai precisar de oração, é simplesmente prece, boas lembranças, né? Coloca lá, sepulta e vamos prosseguir. Então tem todos os vivos aí para serem ensinados. A verdadeira vida, né? O seu pai já provavelmente já vai ter, né? Ele vai ascender, vai para o mundo espiritual e vai ter uma vida, né, continuamente de aprendizado e de aperfeiçoamento, né? Mas a nós cabe ensinarmos esses que estão aí. Né? Então venha atrás de mim e me segue. Nós temos o reino de Deus para implantar, nós temos a mensagem do Evangelho para levar para as pessoas. Né? Então, basicamente, não era dizer ao jovem que não cumprisse o seu dever filial, nunca Jesus teria imaginado ou pensado isso, né? Mas era justamente uma forma de dizer, olha, o corpo já era, né? Deixa ele lá, sepulta e vamos partir para o mundo espiritual, né? Vamos cuidar dos vivos, dos encarnados que estão aqui, que precisam da nossa mensagem e vamos cuidar do nosso espírito, né? Que a partir daqui, como a gente vem conversando, né? Esse mundo espiritual lá, ele é uma consequência do que estamos fazendo hoje. Né? Então, o nosso agir, o nosso pensar dentro das regras de Cristo, né, dentro dos mandamentos, dentro da caridade, dentro do amor ao próximo, é que vão fazer que o mundo espiritual seja uma consequência melhor. Né? Esse reino de Deus já está aqui, começamos aqui e depois ele vai continuar, dependendo, né, da intensidade que fizemos essa construção. Esta passagem de Jesus, que aliás foi uma pergunta enviada pela nossa telespectadora Gabriela Rocha, que agradecemos muito a oportunidade do questionamento, também é uma das aparentes contradições de Jesus, porque muitos dizem, nossa, mas Jesus foi muito frio, era uma tradição, aquele rapaz falou assim, não, meu pai acabou de morrer, eu só vou ali enterrar, depois eu te sigo. E Jesus aproveita aquela oportunidade, porque da família, ele foi o único que buscou Jesus. Então, deixar aos mortos, o cuidar de enterrar seus mortos, podemos entender que aqueles que vivem segundo a matéria apenas, sem despertar para a vida espiritual, vivem uma espécie de morte espiritual? É bem colocado, né? Na verdade, essa passagem ela está lá no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Estranha Moral,
onde apresenta algumas frases ditas por Jesus que as pessoas às vezes podem condenar, né? Onde é que já se viu uma pessoa, né, o Jesus dizer alguma coisa assim, né? Que o filho não enterre seu pai, né? Então, mas a interpretação é bem essa, né? O que Jesus manifesta é que essas tradições materiais, embora importantes, né? A gente tem uma vida material aqui, ela deve ser colocada em segundo plano, né? A vida espiritual, a mensagem divina, a mensagem do Evangelho, isso é muito mais importante, né? Vivermos segundo o Evangelho é muito mais importante do que se apegar a tradições, né? Então a gente vê quando Jesus condena o sábado, não, mas ele diz, o sábado é feito para o homem, né? Enfim, diversas outras passagens, né? Jesus simplesmente ele vem dizendo essa mensagem, vamos ver o que é importante, né? E os mortos, claro que os mortos não enterrariam ninguém, né? Então também é um sentido figurado que a gente pode verificar, né? Que não era a intenção de Jesus dizer que o pai do rapaz não era importante, né? Que ele deveria não cumprir um dever filial, mas simplesmente o contrário, dizer isto não é o mais importante. O mais importante é a vida espiritual, o mais importante é a mensagem do Evangelho, é o crescimento, é o desenvolvimento intelectual e da moral de cada um. E que nós possamos nos preparar para esse momento, enquanto encarnados, os vivos aqui, né? Nos preparar para esse momento que todos nós vamos passar, para que ele ocorra da forma mais tranquila possível, né? Essa talvez seria uma grande mensagem, né, do finados, da gente, ao ver aqueles que se foram, também olharmos o nosso destino, né? Um dia nós todos, o nosso corpo, esse corpo, né, tão bonito, tão isso, tão aquilo, um dia ele será colocado lá, ou cremado, ou colocado numa sepultura, né? E o que nós vamos levar é justamente essa boa passagem, né, por estarmos com o espírito elevado e termos então um desligamento tranquilo, onde acordaremos suavemente no mundo espiritual, e o prosseguimento dessa nossa vida, né, que sabemos que ela é para sempre. Somos espíritos imortais, vivendo apenas uma experiência carnal, uma experiência corpórea, né, e assim nós devemos nos conduzir, né, porque 60, 90, 100 anos é nada frente à imortalidade. Clístenes, muito obrigada. Infelizmente está na hora de encerrarmos o programa Terceira Revelação. Gostaríamos de agradecer aos nossos telespectadores, a Olívia Paim, Cristiano Sotero, Jorge Alberto Ribas e a Luana Moscarelli, todos aqueles que já participaram desde o início do programa, auxiliaram no compartilhamento dessas boas mensagens, como nós costumamos dizer, levando coisas boas a todos. Gostaríamos de agradecer muito a presença do nosso irmão Clístenes Fernandes, da Associação Espírita Dom Feliciano. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de poder, talvez, partilhar alguma mensagem, alguma frase, alguma palavra que tenha dito que foi positiva na vida de alguém. Isso é uma grande satisfação para nós, então por isso eu agradeço esta oportunidade. Obrigado, irmão Clístenes. O vídeo de hoje estará em breve disponibilizado em nosso canal do YouTube, canal Amigos da Caridade. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva lá e ative o sininho para receber uma notificação sempre que tivermos novos vídeos. Sábado que vem tem mais Espiritismo para todos nós, com um convidado especial, nosso irmão Jorge Siqueira, da Casa Espírita Fraternidade de Canoas, que vai falar sobre o tema drogas e suas consequências. Agradecemos a todos que acompanharam nossa programação e continuemos na paz de Cristo.